estudantes do 8º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, essa é a aula número 17. Eu sou a professora Itamara, nós vamos precisar organizar algumas coisas para essa aula. Então separe lá o seu material. Nesta aula eu acrescentei algumas coisas na nossa lista, então nós vamos precisar do caderno, da folhinha para anotação, lápis, caneta, lápis e canetas para colorir, se você tiver disponível, dicionário de língua portuguesa, e uma revista ou um encarte, pode ser o encarte do supermercado, da farmácia, para fazer alguns recortes, que vai precisar fazer algumas ilustrações. Então anote lá a data de hoje, aula número 17, e depois na sequência os conteúdos que vamos estudar. Pensando na sequência da nossa aula e no que nós vamos retomar, na aula anterior nós trabalhamos um pouquinho com os elementos do artigo de opinião. Então nós discutimos lá qual era a sequência e quais elementos desse gênero estavam presentes no texto que nós estudamos. Então nós trabalhamos um pouquinho ali com a questão dos elementos, introdução, ilustração, desenvolvimento e conclusão, e como o autor vinha fazendo essas relações no texto, discutindo exposição e argumentação, o modo como isso se deu textualmente. Na aula de hoje nós retomamos o texto e nós vamos voltar um pouquinho pensando nesse texto ainda, retomando a ideia do texto lá, Foco e Gestão do Tempo, como produzir mais e viver melhor, e discutindo alguns elementos dele. Nós focamos um pouquinho mais no mapa mental, como manter o foco em uma era de distrações, que foi o texto que o Francisco Fernandes utilizou nas reflexões que ele trouxe, foi o texto que disparou a produção do artigo de opinião. E por que pensar um pouquinho mais nesse texto? Para observar lá que ele tem uma ideia central e ele vai se organizando por eixos, e que aqui o autor deixa claro a marcação desses eixos por cores distintas que vão sendo utilizadas. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais essas discussões. E começamos pensando aí no mapa mental, nesse texto que estamos observando, para refletir o que é um mapa mental. Então nós vamos pensar um pouquinho mais aí. Que ele é um recurso visual, então ele traz essa ideia de ser e de trazer elementos visuais. Ele é uma técnica de estudo de alguma certa forma. Por quê? Porque ele pode nos ajudar a produzir resumos, ele pode nos ajudar a sintetizar as informações. Quando eu tenho muita coisa, muita informação, eu produzo um mapa mental. Ele é um tipo de texto misto, e porque traz elementos verbais, ele traz a escrita, mas ele traz uma relação imagética, ele traz o não verbal, o desenho, a ilustração, a imagem, a foto, em alguns casos, também faz parte desse texto, desse gênero. Apresenta elementos de estudo, pesquisa e entendimentos do autor que está produzindo. Então é o modo como o sujeito que produziu vai entendendo as coisas. Então todos esses elementos fazem parte do mapa mental. Então anote esses elementos, nós já retomamos.
na sequência nós discutimos o que ele é. Então vamos pensar um pouquinho para quê? Para que eu utilizo um mapa mental ou por que eu vou fazer essa produção? Então pensando lá. Lembrar de tudo que estuda, então ele é um elemento para você fazer uma revisão daquilo que você estuda ou para você ir fazendo enquanto você está estudando. Então você vai fazendo as anotações, você vai criando esse mapa enquanto você está estudando, você está lá ouvindo o professor e você vai fazendo as suas anotações. Então você vai criando esse mapa enquanto você faz o processo de estudo. Ele é um organizador, né? Ele organiza ideias e projetos, então ele vai trazendo essa questão de você organizar e de você marcar por eixos, por cores, por símbolos aquilo que você quer trazer. Ele ajuda a lidar, a trabalhar com o excesso de informação, então porque ele faz de uma forma sintetizada aquilo que você está pensando. Trabalha com a ideia de memorização das informações importantes, então quando eu produzo um mapa mental, eu estou trazendo aquilo que é importante, aquilo que é essencial ser memorizado, ser marcado, ser guardado. E organiza os conhecimentos. Então são etapas, né, do para que eu uso, para que serve essa produção. Então anote essas questões ali e nós continuamos pensando os objetivos desse texto. Pensando lá nos objetivos do mapa mental e nesse modo de organização, o que a gente vai ter nesse tipo de produção? Então nós vamos ter uma ideia central, observe lá, modos, né, como manter o foco em uma era de distrações. Então ele vai trazer para nós, e aí quando ele diz o como manter, os modos de organizar. Ele tem palavras-chave, então expressões que são usadas nos eixos aqui, ó, ajuda para viciados, tire um tempo para refletir, gerenciando os e-mails, rituais e hábitos, trabalho, organização do espaço e desintoxicação digital. Então ele vai fazendo essa relação de palavra-chave para pensar nos elementos que são importantes serem refletidos. Imagens, então tem essa ideia da imagem. E aqui a imagem inicial, como ele está tratando de estudo, aparece o caderno e aparece a ideia de um sujeito ali que está pensando nessas questões todas. E em todos os elementos que ele precisa organizar. O banho, o desligar o computador, organizar as tarefas que tem para fazer. Então vai fazendo essa relação com as imagens. As cores. Então, a marcação de cores para trazer aquilo que é importante e trazer também aquilo que está relacionado com cada eixo, com cada palavra-chave que é discutida. As ramificações, nesse caso aqui, ele parece quase uma raiz de uma árvore, então vai trazendo essa ideia. Há outros mapas que parecem uma teia de aranha, ou se vocês pensarem na ideia, por exemplo, de quem conhece os trabalhos das avós, numa toalha de crochê, ele vai fazendo esse tecido na hora de produzir essa ramificação. Então vai se fazendo essa ideia de que vai se espalhando, vai se organizando de um modo espalhado e com vários eixos e com várias linhas. E por fim, os símbolos. Então eu posso trazer vários símbolos para essa produção e que vão me ajudar como elemento de memorização daquilo que está sendo discutido.
Então faça a anotação dessas informações, nós já retomamos. Na sequência, nós vamos pensar lá os objetivos. Por que eu produzo esse tipo de material, esse tipo de mapa? Então, pensando lá, ele é um elemento que vai trabalhar com o foco. Então, ele aumenta o nosso foco naquilo que nós estamos estudando ou naquilo que nós estamos discutindo. Ele traz a importância desse processo de comunicação. Então, está lá, comunicar-se é um dos objetivos do mapa mental. Garantir a atenção, fazer com que você preste atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo estudado ou naquilo que você precisa realmente memorizar. Planejar melhor, então ele ajuda você a planejar aquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você vai produzir um texto, você pode iniciar essa produção fazendo um mapa como um processo de planejamento do texto. Então ele vai trabalhar na ideia de evitar o esquecimento, porque ativa a memória e estabelece conexões com outros conteúdos, com outros elementos. É uma ferramenta para ajudar a estudar, para ajudar a focar as informações. Melhora a memória, então ajuda você a ativar essa memória. Revisa os conteúdos, faz um processo de revisão, de reflexão sobre os conteúdos que estão sendo discutidos. E, por fim, ajuda a ser mais criativo, traz esses elementos da criatividade à tona e faz com que você crie outras formas de aprender e de registrar as atividades que estão sendo trabalhadas. Então, faça as anotações dessas informações, já continuamos. Então, pensando nessas questões, nós vamos retomar ali, pensando no mapa mental e na produção dele. Então, nós vamos identificar a partir dos nossos estudos e da sequência que nós fizemos com o artigo de opinião, quais elementos podem ser discutidos e quais elementos gerariam um outro mapa mental nessa relação do artigo de opinião. Então, pensando nesse texto, como exemplo, nós vamos pensar lá que a ideia central é o artigo de opinião que nós lemos. Então, esta é a ideia central do que nós vamos dar continuidade nas reflexões. Nós vamos pensar em palavras-chave. Então, o artigo de opinião, ele é um texto que tem ou que trata de um assunto do momento. Ele vem no campo jornalístico, é escrito por um especialista,
tem uma relação direta com o leitor, tem uma opinião e uma tese que é defendida e que é apresentada. Nós vamos pensar nessas relações para dar sequência nas nossas atividades. Então, pensando um pouquinho mais, olha lá, nós vamos trabalhar com a ideia de ramificações. Ele vai ser produzido numa ideia de teia, em que eu vou criando linhas, em que eu vou conectando uma informação à outra. Ele é constituído a partir de símbolos. Então, para nós estamos tratando do artigo de opinião, ele é do campo jornalístico, então os símbolos que vão aparecer são símbolos do jornalismo. E não sei se vocês conhecem, né, mas um dos principais símbolos do jornalismo, pelo menos bastante conhecido, é a raposa. Então vamos pensar um pouquinho mais, e a ideia do símbolo também do microfone para trazer essa ideia de que é a voz de alguém. Quando eu estou pensando lá nesse especialista, nesse articulista, é um sujeito que tem voz para falar sobre um determinado assunto. Nós vamos trabalhar com uma ideia de cores. Então, as cores para cada eixo aqui marcadas, né? Azul, vermelho, verde, laranja, amarelo, preto. E aí cada sujeito escolhe as cores que quer utilizar, as cores com as quais tem mais afinidade. Ou, quanto mais colorido, mais variado, melhor. Ativa mais essa relação da memória. E nós vamos pensar numa ideia de imagens-chave. Então, pensando ali que o texto que nós discutimos tratava-se de um artigo de opinião que estava em um site. Então, essa relação com a tecnologia e com revistas e jornais, que são os espaços de circulação desse texto, que envolvem o espaço de circulação. Então, um minutinho para anotar, já retomamos. Conseguiram fazer essas anotações? Então nós vamos dar continuidade tentando organizar o artigo de opinião em forma de mapa, trazendo esse gênero num mapa mental. Para isso, vocês vão precisar ir registrando junto comigo as questões que vão sendo colocadas aí. Então nós temos lá, ó, sempre no título, no centro, o título do mapa mental é o assunto que vai ser discutido. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com o artigo de opinião e a imagem se remetendo a essa produção. E aí nós vamos pensar um pouquinho que ele é, ou ele traz essa relação com o assunto do momento. Ele é escrito por um especialista, por um sujeito da área do jornalismo, ou nesse caso, um sujeito da área de tecnologia de informação e comunicação. Ele tem claramente essa opinião e essa tese que vão sendo defendidas pelo autor. Esse especialista, ele tem também um papel de articulista, que seria isso, de provocar a reflexão, de provocar o leitor e de fazer com que o leitor seja convencido de que o que ele está dizendo é verdadeiro. Então tem essa relação. E nós temos lá claramente o papel do leitor nesse processo e um campo que é o campo jornalístico. E aí nós vamos pensar nessa relação, né? Que ele é direcionado a um potencial leitor e que esse potencial leitor do campo jornalístico nessa relação de construir uma opinião, de trazer uma opinião e de defender uma tese.
E aí, esse especialista, articulista, ele vai trabalhar dentro desse assunto do momento. No nosso caso, o texto que nós estávamos estudando, o artigo de opinião, tratava da questão da tecnologia e de como gerenciar esse processo tecnológico nas nossas vidas. Então, esse era o debate proposto pelo Francisco Fernandes no texto que nós estudamos. E aí nós vamos pensar ali que ele vai fazer isso trazendo alguns argumentos. E esses argumentos, eles têm um objetivo, que é o objetivo de convencer o leitor. Então, ele tenta convencer o leitor de que aquilo que ele está trazendo, aquilo que ele está dizendo é verdadeiro. É um elemento importante de ser pensado, de ser discutido. E aí, nós temos os assuntos do momento. Então, nós temos lá tecnologia, saúde, educação, vacinas, que são os elementos que estão em pauta, né, que estão em discussão nesse campo jornalístico no momento. E que os artigos de opinião, nessa fase, eles voltam os seus olhares para esses assuntos. Então, são pessoas que vão tentar convencer as pessoas com relação a determinados elementos desses assuntos. E aí nós temos especialistas que fazem parte desse processo. Então, nós temos lá o jornalista, o professor, o psicólogo, o médico, como sujeitos que se somam nessa etapa de ser especialista, articulista do artigo de opinião, ou seja, de trazer essa opinião, de trazer essa tese para discussão. E aí, na ideia de tese, com a definição do que seria isso, proposição que alguém apresenta para ser defendida, um ponto de vista que é defendido por alguém e que traz um posicionamento. A pessoa que está produzindo um artigo de opinião, ela se posiciona claramente com relação ao assunto que ela está trazendo. E ela vai tentar provocar no leitor também esse posicionamento, esse engajamento com o assunto que está sendo discutido. E aí nós vamos pensar um pouquinho mais, né, na ideia desse leitor. Quem é? Pode ser um leitor só de livros, um leitor só de material físico, ele só lê o papel que está na mão dele. Mas pode ser o leitor digital, aquele que lê o e-book, que lê na tela, que lê na tela do celular, na tela, em outras telas, e pode ser o leitor que faz as duas coisas. Ele utiliza tanto o material impresso quanto a tela como elemento de leitura. Então tem essa relação com o leitor. E tem uma relação também com o leitor de várias idades, né? Não vai se pensar apenas num leitor, em alguns casos o foco é o leitor jovem, o adolescente. Em outros casos é o leitor adulto. Então tem essas relações que vão ser pensadas também nessa opinião. Quem é o sujeito que eu quero trazer para formar a opinião dele? Quem é esse sujeito? Então, pensa-se um pouco nessa relação com o leitor. Para quem eu estou destinando esse texto? E aí, na sequência, nós vamos pensar lá nesse campo jornalístico, o que aparece? Então, vai ter um jornalista, um cronista, que faz parte desse campo e que pode produzir o artigo de opinião. E aí, na ideia de ilustração, o jornal, a revista, nós vamos ter, né, essa voz também do jornal falado e as relações que vão se constituindo entre esses sujeitos e que vão produzindo essa teia, esses elementos que vão se ligando e que vão se relacionando para gerar esse texto final que nós lemos. Então nós temos lá a ideia dos sites também como elemento desse campo e fechando um pouquinho mais as questões, né, nessas relações que vão sendo estabelecidas nesse texto. Então vamos parar um pouquinho para pensar nele. Quem não conseguiu anotar tudo, faz essa anotação do que faltou ali e completa a ideia. Claro que vocês não vão conseguir colocar a imagem, mas a imagem aí vocês fazem o desenho
e se quiser depois faz os recortes do jornal. Conseguiram fazer as anotações? Mesmo que não tenha anotado, nós vamos dar sequência na atividade pensando nesses elementos do mapa mental. Então observe lá que agora é a sua vez. Então nós vamos fazer um processo de retomar algumas etapas das discussões que nós fizemos no artigo de opinião, e que em cada etapa, em cada aula do artigo de opinião, vocês tinham uma série de perguntas para fazer um processo de reflexão. E a partir dessas perguntas, nós vamos identificar os elementos de produção de um mapa mental. Então, veja lá, retome as perguntas realizadas no processo de estudo, analise as respostas e os eixos discutidos nessa etapa. Essas questões irão guiar a sua produção. Reflita sobre os elementos que compõem o mapa mental e tente descrevê-los. Então, nós vamos pensar ali que o mapa mental ele tem uma ideia central, ele tem palavras-chave, imagens-chave, ramificações, cores e símbolos. E aí você vai pensar no que você vai trazer. Então anote essas informações e na sequência nós vamos identificando nas perguntas de reflexão quais eram os elementos que estão presentes lá. Nesse processo de reflexão, nós vamos pensar um pouquinho mais nessas questões. Então, veja lá. Na primeira etapa do artigo de opinião que nós lemos, quando nós lemos lá a introdução, foco e gestão do tempo, nós trabalhamos com a ideia de discutir os equipamentos eletrônicos e veio lá como questão: as situações apresentadas na atividade anterior remetem a um conjunto de situações vividas por adolescentes e adultos diante dos equipamentos eletrônicos. Qual é o limite entre o uso adequado e o descontrole diante da tecnologia? Então aqui nós temos dois elementos importantes que vêm sendo discutidos: os equipamentos eletrônicos e o uso da tecnologia. Então nós vamos começar a pensar, mantendo na memória essas questões, esses elementos, e observe lá. Você concorda com todas as dicas do texto? Que outras dicas você pode incluir no mapa? E aí nós temos aqui uma outra palavra importante para nossa reflexão: as dicas que foram dadas nesse processo de leitura do texto. Na sua opinião, é fácil colocar em prática as dicas do mapa mental? Que dificuldades as pessoas podem ter para colocar em prática as dicas do texto? E por fim, o que cada pessoa pode fazer para superar as dificuldades de utilizar a tecnologia de modo consciente? Olha outro processo de reflexão aqui. O que é esse uso de tecnologia de modo consciente?
Então essas questões foram as primeiras questões que nós discutimos quando lemos o artigo de opinião. Então observe que tem palavras destacadas aqui, ó, equipamentos eletrônicos, tecnologia, dicas, modo consciente de utilizar a tecnologia. Anote essas palavras e pensa um pouquinho no que você respondeu com relação a elas. Lá. Na segunda etapa, no segundo momento, nós tratamos dessa rotina. Então dizia lá, ó, revise o que você faz na sua rotina. Anote cada tarefa desenvolvida durante um dia. Era para observar os hábitos, o que vinha sendo feito. Discuta com a família a necessidade de rever alguns hábitos, quais atividades consomem mais tempo e em que tarefas você se envolve mais. Então, fazer esse processo de reflexão e de discussão. Depois pensamos lá, ó, após a anotação, avalie o tempo gasto em cada atividade. Quanto tempo você utiliza em cada tarefa que anotou? E por fim, você utiliza equipamentos eletrônicos para jogar com os amigos? Quanto tempo do seu dia é gasto nessa atividade? Então, nessa etapa, nós vamos pensar em alguns pontos. A rotina, aquilo que você faz diariamente, a avaliação do tempo, os hábitos e os equipamentos eletrônicos implicados nesse tempo. Quanto tempo você gastava nesses equipamentos eletrônicos? E aí, na sequência, vamos pensar um pouquinho mais neste outro elemento, que eram as discussões dos elementos que causam distração durante o processo de estudo. Então, nós vamos rever lá modos e hábitos de estudo, quais equipamentos utiliza durante a realização das tarefas, quando você está fazendo o teu estudo em casa, quais são os equipamentos que você está utilizando. Discuta com a família a necessidade de rever alguns hábitos com relação ao uso da tecnologia. Quando você está estudando, você está utilizando esse equipamento para o estudo ou como elemento de distração? Então, vamos pensar um pouquinho lá. Há uso das redes sociais ou de vídeos no seu dia a dia, lembrando lá, né, que os vídeos também são elementos de distração e que às vezes fazem com que a pessoa acabe se perdendo nessa sequência de vídeos que está assistindo e não volte para aquilo que realmente precisa ser acompanhado. Equipamentos eletrônicos no cotidiano. Quanto tempo do teu dia é gasto nessa atividade com o equipamento eletrônico? E quais dicas apresentadas nos estudos do texto podem ser utilizadas por você
para reorganizar as tarefas. Como reorganizar essas tarefas? A partir do que o texto trouxe. Então, eram questões que foram discutidas numa das etapas do texto e que agora a gente retoma para pensar a nossa produção. Nessa etapa, nós tínhamos os cuidados com a saúde. Então, você tem observado os aspectos da saúde durante esse período de estudo em casa? Consegue dormir, consegue fazer as alimentações nos horários adequados ou bagunçou todo o cronograma, toda a rotina? Então, pensa um pouquinho nessas questões. Você consegue dormir o suficiente para o corpo descansar? E aí lá, pelo menos 8 horas por noite. De que modo as reflexões sobre a saúde se tornaram importantes para você? Então é importante discutir, cuidar da saúde. De que maneira? De que modo? Quantas horas você dorme? Discuta com a família a necessidade de rever alguns hábitos relacionados ao sono e à saúde. Por exemplo, não estou conseguindo dormir cedo, professora, vou dormir 1h da manhã. Opa, então como é que a gente pode repensar isso? Quais os horários para dormir, para acordar, como organizar essa rotina? E no seu dia, há tempo para atividade física? Tem espaço para movimento em casa? Como é essa relação? Então, isso foram questões colocadas quando nós discutimos os cuidados com a saúde no artigo. E agora, nós vamos pensar um pouquinho mais nessa relação. O texto discutido provocou a reflexão sobre os hábitos? Novamente observando as palavras marcadas, hábitos. Na segunda etapa, você consegue avaliar o uso da tecnologia em sua vida? É possível fazer essa avaliação e aí pensar o uso da tecnologia e em que situação na sua vida. Os argumentos utilizados pelo autor fizeram repensar alguns hábitos? De que modo o texto pode trazer elementos para uma reflexão sobre o nosso cotidiano? Quais elementos do texto mais chamaram a sua atenção nos estudos realizados? Então, a partir dessas discussões, nós vamos dar sequência desse processo de reflexão para a produção do nosso mapa. Pensando nessa reflexão, nós vamos para a etapa seguinte, que diz lá, retome as perguntas realizadas no processo de estudo, analise as respostas e os eixos discutidos nessa etapa. Essas questões irão guiar a sua produção. Reflita sobre os elementos que compõem o mapa mental e tente descrevê-los. Lembram que vocês tinham esse mesmo slide lá no início, antes de nós refletirmos sobre as perguntas. Então, as perguntas são elementos para responder essas questões que estão aqui. Então, nós vamos pensar lá em ideia central. Qual é a ideia central? Hábitos de vida e rotina de estudo. Então, essa é a ideia central que nós estamos discutindo com
as perguntas que foram colocadas lá. Aí nós vamos pensar em palavras-chave. O que veio de palavra-chave daquelas perguntas? Então nós temos lá, ó, tecnologia, estudo, equipamentos eletrônicos, saúde, sono, rotina, atividade física, movimento e gestão do tempo. Associadas às palavras-chave, vocês têm as respostas que vocês deram em cada etapa de reflexão com essas perguntas. Então nós vamos pensar um pouquinho mais em imagens. Como que nós vamos trazer essas imagens para o nosso mapa mental? Nós vamos pensar em duas possibilidades. O desenho, você faz os desenhos daquilo que chama a tua atenção, daquilo que é importante, e desses elementos que estão nas palavras-chave, dessas reflexões que você fez, ou uma outra possibilidade, o uso de recortes de revista. Você pega a revista lá, escolhe os elementos, as imagens que vêm para a tua produção e traz essas imagens para esse processo. E aí pode ser lá o celular, o computador, os alimentos, o material escolar, entre outras coisas. Nessa relação com as cores, que cores vou utilizar? Você separa as cores que você quer usar, ou pode usar todas as cores, aí depende de uma questão pessoal, de gosto. Eu posso escolher vários tons de verde, eu posso escolher vários tons de roxo, e aí fazer essa relação de cores. Na questão das ramificações, eu posso separar por eixos, hábitos positivos e negativos. Eu posso separar e produzir lá em forma de teia de aranha, eu posso produzir em forma de um crochê, como nós conversamos lá no início. A ramificação depende também de uma questão de gosto e de uma questão de organização do pensamento, como você quer se organizar. E a ideia dos símbolos, o que representa as informações que chamam a sua atenção. Então você vai trazer essa ideia de representação. E aí nós vamos discutindo e refletindo sobre esse processo. Na etapa seguinte, você vai refletir e produzir o seu próprio mapa. De que maneira? Nós vamos pegar lá a ideia central, isso vai para o centro da folha. Lembram lá que vocês precisavam de uma folha no início da atividade? Na folha em branco vocês vão colocar lá no centro a ideia, né? Hábitos de vida e rotina de estudo. E a partir das palavras-chave vai construindo os eixos dessa reflexão e vai criando esses eixos. Pode utilizar cores, eu posso escrever com cores diferentes da maneira que vocês quiserem fazer. E o enunciado da atividade dizendo lá, ó, seguindo as dicas estudadas nos textos lidos, crie o seu mapa mental. Lembre-se que ele deve tratar da ideia central discutida e articular as palavras-chave que foram elencadas no processo de estudo. Quanto mais colorido e ilustrado, melhor. Use a sua criatividade. E aqui fica também o convite para você nos enviar o seu mapa, para que a gente consiga visualizar se essa produção deu certo, se saiu, se foi possível que ela tenha sido construída. Então tem o e-mail da equipe de língua portuguesa, vocês podem tirar uma foto do mapa e mandar para nós, e aí nós vamos acompanhando para ver se essa produção foi possível e se ela tem relação com o estudo que nós fizemos. Então nos despedimos por aqui, aguardamos as imagens de vocês, até a próxima aula.